Olá! A presidente Dilma Rousseff anunciou que o programa Mais Médicos, que leva profissionais de saúde a regiões distantes e também a grandes zonas urbanas do país, chegará a 13 mil profissionais, que devem atender 45 milhões de brasileiros. Hoje, dos 9 mil médicos do programa, 7.500 são cubanos. E esse se tornou ponto de discórdia entre o governo e a oposição e até mesmo com outras instituições, como o Ministério Público do Trabalho. A questão principal é o salário pago aos profissionais. Enquanto os nacionais de outros países recebem bolsa de R$10 mil, os cubanos recebem pouco menos de R$1.000, pagos por uma empresa cubana que terceiriza seus serviços. Aqui na Câmara, a oposição quer chamar os ministros da Saúde e do Trabalho para discutir a situação dos cubanos em diversas comissões da Casa. Bem, o Brasil em Debate, que começa agora pela Rádio e TV Câmara, volta a discutir esse tema, hoje com os deputados Mandetta, do Democratas do Mato Grosso do Sul, e Assis Carvalho, do PT do Piauí. Deputado Mandetta, qual é a situação dos cubanos? Por que a preocupação com a situação dos cubanos? Veja bem, esse programa ele tem grandes erros conceituais. Nesse capítulo do trabalhismo, o que está em jogo é o direito de todos os trabalhadores brasileiros. Você tem a CLT, que é a Consolidação da Lei Trabalhista no Brasil, que ela é muito clara. Primeiro, não se pode intermediar. Eu não posso contratar uma empresa que vai contratar o trabalhador e essa empresa ter lucro, reter o salário do trabalhador. O pagamento é direto. Segundo, a isonomia. Se nós dois fazemos o mesmo trabalho para o mesmo patrão, nós não podemos ser pagos de uma maneira diferente. Isto é também pacificado. Terceiro, o direito de ir e vir dentro do país. Eu tenho que ter o direito de ir, de mudar, de ir da cidade A para a cidade B. Isso é um direito do trabalhador. Quarto, eu não posso trabalhar tendo uma legislação trabalhista clara dentro do meu país, colocada aqui dentro, utilizando um organismo internacional para burlar a lei. Isto não pode para a iniciativa privada. Se um empresário contratar uma empresa do Haiti e trouxer 10 mil trabalhadores do Haiti para plantar cana dentro de uma fazenda, ele vai preso por trabalho análogo à escravidão. Esse capítulo do direito dos trabalhadores surgiu como uma fratura exposta quando a médica cubana veio a público e trouxe os documentos que nós já alertávamos desde o começo. Agora, o programa tem outros problemas, não tem filtro da sociedade, não está havendo fiscalização da prática médica desses profissionais, não há tradução do idioma de país de origem, enfim, problemas estruturais gravíssimos que claramente não é uma solução para o problema da saúde pública brasileira. É mais uma manobra para você ocupar espaços vazios. Bom, a gente vai tentar abordar cada um desses temas, mas, deputado Assis, em primeiro lugar, qual a explicação para os cubanos ganharem menos que os outros profissionais? O Partido dos Trabalhadores historicamente defende os trabalhadores, historicamente nasceu de uma luta sindical muito grande. Como é que se explica essa questão? Primeiro, eu acho que nós temos que ver dois pontos aí. É o programa em si, que é o programa Mais Médico, que tem hoje uma aprovação de em torno de 80% do povo brasileiro. E eu sei que o deputado Mandetta, grande amigo, inclusive foi presidente da Comissão de Seguridade, do qual eu também sempre fiz parte, é um grande parlamentar, sabe que este programa tem aprovação da quase totalidade dos brasileiros, inclusive de fortes lideranças dos democratas. A CM Neto, lá em Salvador, já se manifestou publicamente dizendo que é um dos programas que o Brasil estava necessitando. Então, é um programa que ele perpassa até os partidos políticos. Ele ficou reduzido a alguns opositores que têm um conceito equivocado de saúde. Quer dizer, tem a doença como um produto de prateleira para fazer divisa, para fazer dinheiro, e não tem um compromisso maior com a questão da proteção da saúde. Mas, bom, deputado, a gente vai discutir o programa inteiro, mas eu não posso deixar de fazer este preâmbulo, sim, eu não posso fazer esse preâmbulo, sim. Porque, na verdade, o centro da questão é a oposição ao programa. Como a sociedade aprova o programa, e o programa foi aprovado nesta casa, que é exatamente a casa que pode legislar, então esse programa está sustentado na lei, porque fomos nós que aprovamos a lei. Eu e o deputado Mandetta, inclusive, fizemos parte
da comissão que aprovou esta legislação e também fazendo parte da votação em plenário. Então não pode se discutir lei. Tudo que está no programa está apoiado na lei. Agora, como não tem mais como fazer um debate contra o programa, tentou-se pegar um assunto chamado Cuba. E aí, paciência. Eu fico olhando, eu vou dizer, eu tenho origem sindicalista e fico vendo os argumentos que não se sustentam. A primeira questão é que os dados não são verdadeiros. Hoje você tem 9 mil trabalhadores, né, no Mais Médico, dos quais, bem colocado, mais de 7 mil são cubanos. Mas o programa ofereceu primeiro ao brasileiro lá da cidade de Pedro II, que tem 13 médicos da saúde da família, 2 que são cubanos, e está sendo aplaudido pela sociedade e pelo poder público. Se o brasileiro não aceitava, o brasileiro que se formou fora. Se não aceitava de qualquer país, que não é só cubano, de outros países também. Agora, veja só a contradição. Os mesmos parlamentares que ficam batendo numa tecla que não era a tecla principal, muitos deles votaram, inclusive, contra a PEC do trabalho escravo, que eu votei a favor da PEC e muitos desses parlamentares votaram contra. Mais do que isso, nunca vi esses parlamentares se levantar contra terceirização que explora mão de obra local. E agora se transformaram em líderes sindicais a favor do serviço dos cubanos. O cubano tem uma relação com Cuba, como eu tenho uma relação com a Caixa Econômica, da qual eu sou funcionário. Para eu sair da Caixa Econômica, quem me solicita paga um valor para a Caixa Econômica bem superior ao que eu recebo, porque tem os encargos sociais. O médico cubano, ele é funcionário lá do Estado. O recurso que aqui é passado, parte é para este médico, mas parte é para seus familiares que moram lá em Cuba. Dizer outra coisa. Eu sou contra um médico cubano receber, além do que recebe em Cuba, R$1.000 aqui, são os mesmos que acham, muitas vezes, que um salário de $100 é demais para um brasileiro. Né? Quando nós lutarmos por salário mínimo de $100, esses mesmos combatem o salário de $100 como se fosse demais para o brasileiro também. E mais do que isso, levantar a tese absurda de 7.500, tem 2, 3 que não concordam, todo o agrupamento tem isso, e colocar isso como se fosse uma questão nacional, dizer que o cubano não tem o direito de ir e vir neste país, não está se falando um debate politicamente correto e honesto com a sociedade. Deputado Mandetta, existe uma questão prática. O Brasil tinha menos médicos do que o necessário, principalmente é muito difícil levar os médicos brasileiros para as regiões mais remotas. Como é que poderia se resolver essa questão? O senhor acha que não foi uma medida correta para atender essa população que está desassistida? Existem alguns mitos. Você tem no Brasil uma concentração de médicos, uma má distribuição. Mas o volume absoluto de médicos no Brasil guarda uma boa relação quando comparado com outros países. O Rio de Janeiro é a cidade que tem mais médicos por habitantes no Brasil. Mas esses médicos não querem ir para as regiões distantes, né, deputado? Sim, porque o Rio de Janeiro tem o maior número de médicos e é avaliado como o pior sistema de saúde. Porque se você não tem carreira, como que você manda um juiz? Como que você manda um promotor? Como que você manda um defensor? Como que você manda um fiscal da Receita Federal? Como que você manda um policial federal para o interior do Amazonas, do Piauí, do Mato Grosso do Sul? Você tem o concurso público, você tem a carreira e torna-se atrativo. Este é o caminho correto, é você ter a carreira pública de vínculo federal para esses profissionais, para ser alocados nos locais de difícil provimento. E a solução não é fixar. No Brasil, as soluções são muito heterogêneas. Você tem, por exemplo, comunidades indígenas dentro do Xingu. A pessoa não vai morar lá 5, 10 anos. Ali pode ser que a solução seja 30 dias, folga 60, pode ser que sejam diferentes. Agora, esta solução que o deputado fala que é contra as elites e vem com esse discurso ultrapassado de fisiologia, de socialismo, etc., ele é uma maneira de justificar. Tem 80% de aprovação. Sabe quanto que tinha de aprovação a escravidão no Brasil, quando os negros eram usados como mão de obra? Você já viu a discussão? Era a mesma, a história era a mesma. Nós não podemos libertá-los, não vai ter ninguém para cortar a cana, não vai ter ninguém para ir para o interior do Brasil. Como que as elites vão poder dormir em paz? Essa discussão
do vínculo trabalhista, ela vai se travar na Justiça do Trabalho. O Ministério Público do Trabalho já colocou claramente que isso daí é ilegal. Dentro do país tem que se observar a legislação trabalhista. Não importa se é governo ou iniciativa privada. Ponto. Segundo, esta maneira de interiorizar, você forma 20 mil jovens no Brasil por ano. 20 mil, todos os anos. Eles começaram com Provab. Começou a atrair 4 mil, 5 mil. Será que o Brasil não tem condição de fazer uma proposta para 20 mil brasileiros que todos os anos saem da faculdade? Será que não existe condições de você falar, tô aqui, tem um salário para você ir para Tefé, para ir para Cáceres, para ir para Paranhos? Será que esse país é tão incompetente, depois de 14 anos desse governo, de chegar e falar assim, não, eu tenho que trazer uma mão de obra de Cuba porque aqui eu não tenho? Nós temos o segundo maior número de faculdades de medicina do mundo dentro do Brasil. Será que nós somos tão incompetentes assim que não conseguimos nem formar? Isto é um erro de apagão na saúde, igual o apagão no sistema elétrico. Faltou planejamento, faltou execução de política, faltou a percepção por parte do governo que o sistema é universal para todo o país. Agora, não vai ser da maneira como fizeram que vão solucionar. Na Coreia do Norte tem excelentes oportunidades de negociação. O Jin com o Will lá está querendo exportar a gente. Por que não traz da Síria? Traz do Bashar al-Assad, ele também está querendo exportar a gente. Então nós vamos começar, vamos construir um trem-bala, vamos trazer 100 mil chineses. A China está louca para vender gente. Esses países totalitários que vendem mão de obra, como é o caso de Cuba, que comercializa pessoas, eles estão sendo julgados nos tribunais internacionais. A Venezuela foi a primeira a ser apenada, ela, a PDVSA e Cuba, e o Brasil, dentro em breve, vai estar em algum tribunal internacional para o trabalho análogo à escravidão. A gente vai ouvir o deputado Assis daqui a um minutinho. O Brasil em Debate vai fazer um pequeno intervalo, deputado, e a gente volta já já. O Brasil em Debate está de volta, hoje discutindo o programa Mais Médicos com os deputados Assis Carvalho, do PT do Piauí, e Mandetta, do Democratas, do Mato Grosso do Sul. Deputado Assis Carvalho, o senhor ia responder ao deputado Mandetta, eu quero acrescentar uma questão. O programa Mais Médicos é anunciado como um programa emergencial. O que vai se fazer depois disso para resolver a questão da falta de profissionais de medicina nas regiões mais distantes do país? Me permita, todo respeito ao deputado Mandetta, ele deu um exemplo muito ruim quando comparou a situação da escravidão. Naquela época era consultado a elite que escravizava, porque escravizado não era nem sequer consultado. Então, logo quem escravizava apoiava 100%, escravizava os escravizados. Não vamos me dizer agora que o povo brasileiro não tem liberdade de responder pelas suas responsabilidades. Eu acho que hoje comparar, não é, o povo brasileiro a escravocrata do passado é um equívoco muito grande do nosso querido deputado. Depois colocar que a gente percebe uma dosagem ideológica forte, né? O que está colocado é isso, porque precisamos colocar algumas coisas nos seus devidos lugares. Esquece de dizer que lá na Grã-Bretanha, lá na Inglaterra, 27% dos médicos vêm de outros países, inclusive de Cuba. Esquece de dizer que lá nos Estados Unidos, 45% dos médicos vêm de outros países, inclusive tem médicos de Cuba, né? Claro que são aqueles que fogem também, porque eles têm uma boa escola de Cuba, porque Cuba, para você ter uma ideia, nós hoje temos a vergonha neste país, é uma questão histórica, de perder ainda de 19 a 20 crianças para cada 1.000 crianças que nascem vivas. Cuba é um exemplo para o mundo, se perde 5 crianças, e o mundo não pode contestar esses números. Então não pode se colocar aqui como um preconceito contra as escolas cubanas. O problema é um outro que tem que ser colocado. Agora, dizer que o Mais Médico, ele faz parte de um eixo do Pacto pela Saúde que é muito maior. No meu estado do Piauí, nós tínhamos até então 80 vagas de medicinas na Escola Pública Federal, na Universidade Federal. Já a partir de agora estamos passando para 260. Isso mostra o quanto o governo está investindo na ampliação, não só no Piauí, mas no Brasil inteiro, além das universidades privadas, das estaduais, onde existe um financiamento que em 2020
2002, o orçamento da educação era 17 bilhões, quem quiser acessar a Transparência Brasil. Hoje são 82 bilhões em 2014. Isso é compromisso com a educação, inclusive a educação na área de saúde, porque tem sido uma prioridade do nosso governo. E é preciso compreender que, além de estar se investindo muito na educação, em formação de novos profissionais, você tem que compreender a questão da transversalidade da saúde. Saúde não é só médico. Saúde é muito mais do que médico. Saúde é trabalhar a questão da boa alimentação, que tem sido uma preocupação desde 2003, a questão do Fome Zero. Saúde é trabalhar a questão do saneamento básico, que tem se investido como nunca nessa área, com toda a dificuldade que temos e algumas oposições. Saúde tantas outras questões que está sendo trabalhada, que na área de saúde não é só o médico, você tem a enfermeira e o enfermeiro, você tem a nutricionista, você tem a assistente social que tem um grande trabalho, você tem o odontólogo, você tem todas outras áreas que precisam ser consideradas. Agora, onde é que está o grande nó? Você tem facilidade hoje de levar um profissional como engenheiro agrônomo, que a gente tem vários engenheiros agrônomos de outros países e não tem nenhuma contestação. Como engenheiro civil, que este Brasil vem recebendo há anos e anos tantos engenheiros civis de outros países, não tem nenhuma contestação. Mas quando fala na questão de receber o médico, é uma oposição sem precedentes. O deputado Mandetta colocou bem, a concentração dos médicos hoje não tem jeito. É nas grandes capitais, é nos grandes centros. E esquecem esses médicos, que temos excelentes médicos no nosso país, que somos nós, contribuintes, que financiamos a formação desses médicos. E qual foi a proposta, antes do Mais Médico, que foi apresentada para resolver que se evitasse a morte lá de uma piauiense, de Morro Cabeça no Tempo, lá de Curimatá, lá de Avelino Lopes, lá de Simões, lá de Guaribas, que foi o piloto do Fome Zero? Nenhuma proposta. Trabalhei com o deputado Mandetta, inclusive foi presidente da Seguridade, deputado bem intencionado, mas não conseguiu construir uma proposta clara. Nós todos estamos unidos, eu acho que tem que ter carreira médica, né? Eu sou um defensor disso também, não temos oposição a isso. Agora, ninguém tem o direito de, enquanto não tem a carreira médica, achar que é normal uma pobre mãe de família morrer no interior do estado do Piauí, porque o médico se nega a trabalhar lá, recebendo 40 mil reais, 30 mil reais, porque está sendo a média que se paga hoje no Piauí e no Maranhão, e mesmo assim ele não vai, e ainda não quer admitir que um governo tem as condições de levar um médico de qualquer país, seja de Portugal, como temos de Portugal, nós temos da Espanha, nós temos da Inglaterra e temos também de Cuba. Por que esse preconceito tão doentio contra Cuba? O senhor estava reclamando da questão, o deputado citou a qualidade dos médicos cubanos. Cuba é muito especializada em atenção à saúde básica. Mas o senhor levantou que existe uma questão quanto à falta de garantia de qualidade, de supervisão do programa. Como é que é isso? Qual é essa questão? Se você, para se formar médico dentro do Brasil, você faz um curso que é o que nós exigimos por lei. Maior carga horária, são 7.800 horas para você entregar esse profissional. Nós exigimos dele ser testado 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos para se formar, para ele ter um diploma. De repente, nós falamos, não precisa mais de prova, acabou prova. Quando ele fala dos números de médicos da Inglaterra, dos Estados Unidos, pergunta se um médico chega lá nos Estados Unidos e trabalha em algum lugar sem fazer o board. Ninguém. O americano sabe que o Estado é responsável, porque se um médico desse faz uma barbaridade e mata uma pessoa, mesmo que seja lá numa dessas cidades do Piauí que ele citou, o processo para cima da União é imediato. Aqui no Brasil, eles estão jogando com aquela sensação de eles vão gostar, deixa o João Santana trabalhar isso daí na cabeça do coletivo, vamos botar um nome bem bacana, pega esses prefeitos e fala assim, quem quer médico? Eu quero, porque por que eu não vou querer? Igual o Silvio Santos jogando Cuba tem um reconhecimento de excelência a medicina cubana, né, você deputado? Fazer uma estratégia de formar atenção básica é uma discussão perfeitamente viável dentro dessa casa. Pode ser feita e tem que ser feita. Nós formamos muitos especialistas no Brasil. Agora, lá não existe o livre-arbítrio de ir e vir. Eu coloco e imponho. Lá o Estado não precisa competir com ninguém, é propriedade. Aqui no Brasil, pelo menos por enquanto, nós estamos num sistema em que as pessoas têm o livre-arbítrio de escolher se vou trabalhar aqui ou lá.
sem infraestrutura, sem equipamento, sem qualquer condição de trabalho, no meio do agreste do Piauí, eu acho muito difícil que uma pessoa hoje, com o volume de conhecimento que se tem, que ele coloque a sua responsabilidade em jogo. Tem que ter infraestrutura, tem que ter carreira, tem que ter equipamento, tem que ter um sistema de transporte. As pessoas adoecem lá, não tem como mandar para frente. A corrupção dentro do sistema de saúde não deixa nem o medicamento, às vezes, chegar dentro da prateleira. E você não pode ter dois tipos de médicos dentro do Brasil. Quer dizer que esse médico ele serve para atender lá Nossa Senhora do Cabedelo, não sei se esse é o nome, mas não serve para atender aqui em Brasília, aqui na Avenida Paulista. Por quê? Vai ter um bafafá se ele matar alguma pessoa que tem algum acesso à informação? Essa discussão a sociedade não participou. Isto aqui, quando ele fala aqui legalizou, é verdade. Essa casa aqui, hoje, se mandarem pintar a bandeira do Brasil de cor-de-rosa e pôr sapo na bandeira, do jeito que está a base do governo, vai virar uma bandeira cor-de-rosa com sapo. Agora, nós fomos para o Supremo. O ministro Marco Aurélio de Mello é oriundo da Justiça do Trabalho, é o relator. Ele escutou com muita atenção o parecer do Ministério Público do Trabalho. O Ministério Público do Trabalho entra, sim, com uma ação de responsabilidade. O governo não pode romper a lei trabalhista do país, ponto. Ah, mas eu gosto de Cuba, Cuba é maravilhoso. Não pode. A admissão de médicos sem prova é um risco para a sociedade. Quem está correndo esse risco são pessoas que falam assim, mas eu não tinha ninguém, é melhor esse daqui que pelo menos vai colocar a mão em mim e pelo menos é um médico. O programa ele tem um viés eleitoral, ele não tem viés de qualidade e ele não se sustenta no tempo. A sua pergunta foi o que nós podemos fazer para levar esses profissionais. Só tem uma maneira, é você propor para estas pessoas uma carreira nos moldes que você tem carreiras de vários. Não está pagando 10 mil reais de bolsa? Pague 10 mil reais de salário. Mas os profissionais brasileiros nem se candidataram e muitos desistiram antes de começar a trabalhar, né, deputado? Profissionais brasileiros, pelo contrário, é pilha de denúncia de que profissionais brasileiros que estavam trabalhando nessa cidade estão sendo mandados embora pelos próprios prefeitos, que preferem receber e economizar o salário que pagava. Você tem um número enorme de médicos sendo formados dentro do Brasil, que você tem aí em torno de 8 mil vagas para residência e está formando 20 mil médicos. Você tem 12 mil médicos sem vaga de residência médica, que se tivesse concurso público federal e estabilidade, iriam. O que eles não aguentam mais é levar calote de prefeito que fala que paga 30, 40 no primeiro mês e no segundo mês, terceiro mês, fala, olha, agora não dá mais, agora é 10, é 12, é 4, é 2, vai embora, porque o médico gera despesa para o município. Tem que ter uma carreira de Estado, que é o que pode pacificar esse assunto. Preciso corrigir uma coisa. Não, você vai corrigir, porque prefeitos têm mandado alguns médicos embora, porque existe o chamado faca na garganta de alguns médicos. Para ter um programa Saúde da Família, obriga-se que tenha um médico. O médico quer dar 2 horas por semana no município do interior. Isso não é justo. Então, isso precisa ser visto também. Agora, médico que cumpre o seu papel no interior, ninguém está sendo mandado embora. E eu não acho correto que qualquer membro desta casa, com a experiência e o currículo do deputado Mandetta, venha cobertar uma situação como essa, achar que está normal um médico dar 2 horas por semana, 4 horas por semana, e tem que ser mantido no município. Isso também não é justo. Então, o que a gente precisa compreender, deputado Mandetta, é que quando foi implantado o Programa Saúde da Família na Inglaterra, foram 90 dias de greve dos médicos que também não aceitaram. Hoje ninguém é contra. Eu tive no Canadá, né? Quando foi implantado há 46 anos o programa no Canadá, foi o maior enfrentamento da categoria. Hoje é uma realidade. Quando foi implantado na Espanha, a ministra da época recebeu, inclusive, com 15 dias de greve, uma manifestação de persona não grata da categoria. Então, a categoria tem tido muita dificuldade de compreender a dimensão deste programa, mas é uma questão de tempo. Nós não poderemos mais retroceder. Este programa precisa salvar vidas. O deputado Mandetta diz isso, eu não posso mandar um médico lá para o interior do Piauí porque não tem as estruturas. Ou seja, na visão de alguns médicos, não são de todos, porque nós temos muitos médicos que compreendem bem este programa, precisa colocar um hospital de alta complexidade em cada cidade do interior. Isso aí não tem condição. Não. Você tem que ter o chamado referenciamento e contra-referenciamento. As estruturas, elas podem não ser tão boas, mas nada é mais importante para um ser humano do que a sua vida. O maior patrimônio do ser humano é a sua vida. Ninguém tem o direito de dizer, eu não vou salvar a sua vida,
porque eu não tenho estrutura decente aí. Pelo amor de Deus, né? Esse olhar que tem que ser superado, porque a saúde ela vinha se transformando num objeto de prateleira. Aqui é o seguinte, deixa o povo sofrer, porque ele vai vender o cavalo, o jumento, a casinha, e ele tem que me pagar um valor tal, ou ele paga ou ele morre. Esse conceito, a presidente Dilma, com muita coragem, palmas para o presidente Padilha, com muita coragem, fez o debate que tinha que ser feito nesta casa, inclusive na comissão do qual o nosso querido Mandetta era presidente, fez o debate, por uma falta de uma proposta melhor, essa foi aprovada. Agora, por favor, deputado Mandetta, quem aprovou? Esse projeto foi aprovado por todos nós, sabe? Eu acho que no momento que o deputado diz que se aprova aqui qualquer coisa, Vossa Excelência está desmerecendo o nosso mandato e o nosso papel. Eu acho que isso não é justo, eu acho até para elevar o meu papel e o de Vossa Excelência. Bom, esse debate vai continuar, a gente infelizmente termina por aqui, o Brasil em Debate está terminando. Eu agradeço a presença do deputado Assis Carvalho, agradeço a presença do deputado Mandetta, e você pode continuar acompanhando essa discussão na rádio, na TV Câmara e também pela página noticias.câmara.leg.br. Eu, Vânia Alves, agradeço a sua audiência e te convido a continuar nos encontrando em nossas próximas edições. Até lá.